De morte de homem atropelado por padre no interior de São Paulo, a carta de manifestação à defesa da democracia. Veja tudo no Top 5 da semana. Fala, gente linda! Japa da redação aqui, trazendo muita notícia importante para sua redação e, claro, para você refletir um pouco mais sobre a realidade do Brasil e do mundo. E nesse caso, trarei 5 notícias bombásticas que aqueceram as mídias, as redes sociais nesta semana. Mas antes de entrar no mérito dessas notícias tão importantes e relevantes para a sua redação e para o seu conhecimento em geral, vale sempre lembrar para você dar aquela curtidinha no começo do vídeo, compartilhar bastante esse conteúdo e se você por acaso não é inscrito ainda no nosso YouTube, se inscreva e ative o sininho de notificações para ajudar bastante a gente a compartilhar esse conteúdo e chegar cada vez mais longe. Em quinto lugar, nós temos uma notícia muito boa da área da ciência médica que veio dos Estados Unidos e repercutiu nesta semana. Nós tivemos o 4º caso de um portador do HIV curado definitivamente. Só para contextualizar a situação, o HIV é uma sigla em inglês que caracteriza o vírus da imunodeficiência adquirida que gera a AIDS ou a SIDA, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Essa doença se caracteriza principalmente pelo fato do vírus atacar o sistema de defesa do nosso organismo, fazendo com que nós fiquemos mais frágeis e suscetíveis a outras doenças. Consequentemente, uma gripe, um resfriado que seja, pode fazer com que o indivíduo venha a óbito. E para vocês terem uma ideia da dimensão dessa doença, no mundo são cerca de 38 milhões de pessoas que vivem com HIV. No Brasil, são cerca de 920 mil pessoas que vivem com HIV, segundo o Ministério da Saúde. Só no ano de 2020 nós tivemos 32 mil novos registros de portadores de HIV. E uma das coisas que mais preocupam as autoridades de saúde é o fato de que a HIV tem uma incidência maior num público masculino, cerca de 70% dos novos casos é entre homens, e também no público mais jovem, cerca de 50% dos indivíduos que contraíram a HIV no ano de 2020 têm entre 20 e 34 anos. Mas por que será que esse aumento é mais expressivo entre homens jovens? Deixe nos comentários, nos ajude a investigar um pouco mais essa questão. Mas como o caso desse indivíduo que se curou totalmente do HIV aconteceu? Ele estava passando por um tratamento de leucemia e recebeu a doação da medula óssea de um determinado doador que provavelmente tinha mais resistência ao vírus do HIV. Consequentemente, ao longo de 17 meses fazendo exames e mais exames, eles constataram, os médicos obviamente, que a carga viral da AIDS havia zerado, ou seja, do HIV. Resultando no anúncio nessa semana que ele havia sido curado definitivamente. Olha que bacana. Mas as autoridades sanitárias alertam que esse tratamento é pouco viável, tendo em vista que são 38 milhões de pessoas hoje no mundo que portam HIV. Porém, a gente não pode desmerecer essa situação, afinal de contas merece muita comemoração porque representa significativos avanços em relação ao combate do HIV que assola a sociedade desde a década de 80. E certamente essa situação pode ser associada e linkada com diversas temáticas de redação. Por exemplo, a gente pode linkar esse assunto com a temática da importância das ciências médicas no combate a doenças e na melhora do bem-estar e da qualidade de vida de toda a população. Além disso, no intervalo de tempo de 5 anos em que se levantou muito a questão do negacionismo e do combate à ciência, esse dado mostra mais do que nunca e comprova de fato que a ciência serve sim para dar melhor qualidade de vida e que a gente deve sim combater também o negacionismo e as fake news que povoam o cenário das redes sociais. Além disso, vamos lembrar que no Brasil, recentemente nós estamos passando por um processo de sucateamento das universidades públicas no que se refere às áreas de pesquisa científica. E além disso, quando a gente fala no Brasil necessariamente, a gente percebe o seguinte, que existe um sucateamento do setor público no que se refere à educação e o investimento à pesquisa científica. Veja que essa situação do 4º caso de cura definitivamente do HIV é uma situação realmente valorativa porque revela que a ciência leva o mundo à frente, faz com que nós tenhamos substanciais benefícios. E uma sociedade que não investe em educação em área científica está fadada a reproduzir os erros do passado. Logo, esse episódio pode ser muito bem linkado com a falta, com a negligência do Estado em relação à área da educação.
Em quarto lugar, nós temos uma notícia de uma iniciativa muito positiva, mas por uma situação problemática que é secular no Brasil. Fala aqui da insegurança alimentar grave. Para combatê-la, várias escolas de São Paulo, durante o período de férias letivas, abriram as portas, fornecendo atividades de lazer e, claro, a merenda escolar para minimizar os problemas derivados da fome. De acordo com a ONU, o Brasil voltou a integrar o mapa da fome com cerca de 33 milhões de brasileiros em estado de insegurança alimentar grave. E essa situação de insegurança alimentar grave é aquela circunstância em que o indivíduo não sabe nem o que vai comer no café da manhã na refeição seguinte e que passa por um déficit nutricional grave que afeta o seu desenvolvimento. Por isso mesmo, essa iniciativa foi tomada por várias escolas do município de São Paulo. Cerca de 58 centros educacionais unificados, os chamados CEUs, fizeram esse tipo de organização para que pudessem atender essa demanda tão significativa da sociedade. E vale a pena você ficar muito atento em relação a essa temática, porque está muito presente, é bem atual mesmo e pode se configurar não só na sua prova de redação, mas está presente em várias outras questões que envolvem geografia, política, geopolítica, por que não? E em terceiro lugar, tem uma situação bem precária e alarmante que já deveria ter sido superada há muito tempo no Brasil e no mundo. Fala aqui do trabalho escravo em pleno século XXI. No mês de julho, a Polícia Federal, juntamente com o Ministério Público, deflagrou a Operação Resgate 2, que visava justamente resgatar essas pessoas que foram aliciadas pelo trabalho escravo. Como resultado, só essa operação feita no mês de julho resgatou cerca de 337 pessoas que viviam em situação análoga à escravidão. Em termos absolutos, esse número pode esconder uma triste realidade, porque você pensa, 337 pessoas é pouco ainda, mas olha só que absurdo. No ano passado inteiro foram resgatadas cerca de 136 pessoas. E eu estou falando de uma única operação que aconteceu em julho de 2022 que resgatou 337 pessoas. Ou seja, é um número realmente muito significativo porque eles representam apenas a ponta do iceberg, visto que a maior parte das pessoas que vivem em situação análoga à escravidão não sequer são resgatadas, vivem em situação de invisibilidade. Então o problema, gente, é muito mais alarmante e grave do que a gente imagina. Segundo o balanço dessa operação, a maior parte das pessoas que eram aliciadas e coagidas a esse tipo de trabalho eram destinadas ao trabalho rural, essencialmente a colheita em geral, plantio e cultivo do café, assim como a criação do gado de corte. Além disso, olha só esse outro dado, cerca de 149 pessoas, além de ter sido submetidas ao trabalho escravo, também foram submetidas a um outro crime, que é o tráfico de pessoas. E desse total, 6 domésticas também foram resgatadas em situação análoga à escravidão. Desses casos todos de doméstica em situação análoga à escravidão, nós temos uma que chamou bastante a nossa atenção. Uma senhora teria sido resgatada depois de 26 anos de trabalho análogo à escravidão. Ela teria se mudado para Belém do Pará com 22 anos apenas para ser babá. E desse intervalo todo de tempo, ela foi submetida a várias situações precárias de trabalho, como o caso de não ter carteira assinada, não ter recebido o salário combinado inicialmente pelos patrões e ter diversas vezes a sua dignidade afetada justamente por condições análogas à escravidão. Veja que essa temática pode sim se configurar como tema de redação esse ano, porque houve um aumento exponencial de pessoas resgatadas em situação análoga à escravidão. Além do que, toda essa circunstância que acaba levando as pessoas a se submeter a uma condição dessa, foram motivadas por inúmeros fatores sociais nos últimos anos, como é o caso da pandemia, que fez com que muita gente perdesse emprego e, iludida com promessas aí idealizadas de trabalho, se mudaram de uma região para outra e acabaram caindo num golpe e sendo submetidos a um tipo de tratativa de trabalho como este. Portanto, quando o assunto for precarização do trabalho, eu ficaria muito atento com esse repertório. Em segundo lugar, nós tivemos um caso estarrecedor que aconteceu aqui no estado de São Paulo. Mas antes de entrar no mérito desse caso, quero convidar você, meu querido aluno que me assiste nesse momento, a conhecer um pouquinho mais da nossa plataforma de correção de redação, a Corrija-me. Caso você não conheça nada sobre a gente, basta você clicar no link que está na nossa descrição e entrar na nossa plataforma e se inscrever gratuitamente. Lá você vai encontrar diversas informações sobre como funciona a nossa plataforma, o que é de fato a Corrija-me. Só para vocês terem uma ideia, atualmente nós somos a melhor plataforma de correção de redação do país. Isso porque nós criamos uma dinâmica, uma metodologia para que você possa evoluir gradativamente na confecção das redações. Nós apoiamos sobre 2 pilares fundamentais para a melhora do aluno no desempenho da confecção da redação. Alinhamos teoria
a prática. A teoria é dada principalmente pelos produtos que nós temos disponíveis na plataforma, que são justamente as aulas que são distribuídas por diversos cursos, de acordo com o seu nível de aprendizado e de acordo com a banca de interesse também. Já a prática está associada intimamente ao desenvolvimento de redações que são corrigidas pelos nossos corretores, que são profissionais capacitados, gabaritados para atender você na sua demanda. Professor, mas como funciona esse processo de envio e correção de redação? Uma vez que você assina o nosso plano, você vai escolher uma das bancas para confeccionar uma redação, escolher o tema de redação, escrever sobre esse tema de maneira digitada na plataforma ou enviando uma imagem da sua redação, e essa redação vai ser entregue para os nossos corretores, que vão fazer uma avaliação assertiva, pormenorizada, profissional, destinada a você melhorar cada vez mais. Vale lembrar que a nossa correção é pedagógica, ou seja, tem como objetivo apontar os problemas para que você possa, em cima deles, melhorar cada vez mais. Dessa forma, sua evolução no processo da escrita é garantido e você certamente vai fazer parte dessa grande equipe de vencedores. O que você está esperando então? Assine a Corrige-me e faça como diversos alunos que já obtiveram notas de excelência no Enem e em demais vestibulares. Dessa forma, certamente você vai ter a sua vaga garantida no curso dos seus sonhos. Agora sim, a gente pode falar do segundo caso mais marcante da semana. No dia 24 de julho, domingo, portanto, o corpo da jovem Sandra Maria de Souza, de 34 anos, foi encontrado no seu apartamento no centro de São Paulo. Ela morava com um filho dela, um bebê de 8 meses, que estava no berço ao lado, já com graves sinais de desidratação e desnutrição. E além do que, a Sandra estava grávida de 1 mês. E o principal suspeito do feminicídio é o companheiro dela, o Daniel Ospina Garcia, um mexicano que utilizava o nome e o pseudônimo de Davi Rodrigues. Vale lembrar que esse caso apenas intensifica a alarmante situação do feminicídio no Brasil. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2021 nós tivemos uma pequena redução no número de feminicídios em relação a 2020. Só para vocês terem uma ideia, em 2020 foram cerca de 1.350 casos de feminicídio, apenas 10 a mais do que em 2021. No entanto, apesar desses números revelarem uma ligeira queda no número de feminicídios em 2021, só para vocês terem uma ideia, só no Rio de Janeiro, segundo o Instituto de Segurança Pública, de janeiro a maio, o número de feminicídios neste ano aumentou em cerca de 73%. Ou seja, o que a gente está vendo é um alarmante crescimento, ou pelo menos estagnação, dos números que são degradantes que se referem ao feminicídio. E apesar desse assunto já ter incidido em vestibulares em anos anteriores, como foi o caso de 2015 no Enem, que abordou o tema persistência da violência contra a mulher no Brasil, verifica que o alto índice de situações alarmantes contra os direitos da mulher é temática evidente na atual conjuntura e pode sim cair para vocês nos seus exames vestibulares. E além de tudo, isso permite uma reflexão a respeito da atual conjuntura brasileira, que se caminha cada vez para uma sociedade menos tolerante e menos civilizada. Por isso, essas reflexões podem vir a ser abordadas também por propostas de redação mais reflexivas e mais subjetivas, como é o caso da atual conjuntura da VUNESP, UNESP no caso, e como é o caso também da FUVEST. E em primeiríssimo lugar, nós temos uma situação alarmante vivenciada por muitos brasileiros, assistida de camarote pelos estrangeiros e que tem gerado muitas rusgas nos WhatsApps da família. Falo aqui da intensa polarização política e das rusgas ideológicas que vão se intensificando ao sabor da proximidade do pleito eleitoral. E diante de tantos ataques sistemáticos às urnas eletrônicas, ao TSE, ao STF, nós tivemos essa semana, no dia 26 de julho, uma movimentação popular encampada pela Faculdade de Direito da USP, Universidade de São Paulo, com uma carta de manifesto em defesa da democracia. E essa carta objetiva manifestar o seu descontentamento com os constantes ataques feitos por uma ala mais radical do governo em relação a descredibilizar o processo democrático de pleito eleitoral no Brasil, que é feito eletronicamente desde 1996. Essa carta também faz parte de um movimento pleiteado pela Universidade de São Paulo, que vai ser realizado no dia 11 de agosto, numa manifestação pública e popular à frente do Largo de São Francisco, com o objetivo de mobilizar uma grande população para defender a democracia. E só para vocês terem uma noção da relevância desse documento, assinaram já essa carta juristas, bancários, assim como também sindicalistas, professores e até ministros do STF.
E até esse presente momento em que eu gravo essa aula aqui, já assinaram cerca de 350 mil pessoas. E se espera que até o dia 11 de agosto, data da manifestação pública de repúdio ao ataque às instituições democráticas, nós tenhamos cerca de 500 mil de assinaturas. Bom, professor, mas dificilmente esse assunto vai cair como tema de redação Enem. Bom, eu concordo contigo. De fato, é difícil que o Enem aborde uma temática, uma comanda de redação falando dessa questão da crise democrática brasileira ou do ataque às instituições democráticas ou mesmo ataque ao TSE, ao STF ou a descredibilização das urnas eletrônicas. Só que veja bem, o Enem não é a única prova que você vai fazer. Então, pensando em demais vestibulares que têm uma pegada política e social muito interventiva, do ponto de vista crítico e reflexivo, eu estudaria bastante, ficaria de olho muito bem atento, aberto a essas questões todas que envolvem a polarização política e as consequências diretas dessa intensa briga ideológica que acontece dentro das redes e também está extrapolando as redes na atual conjuntura. E outra coisa, esse assunto também pode ser associado intimamente às questões que envolvem o crescente discurso de ódio nas redes sociais e fora dela, assim como também a crescente intolerância política, a violência política, por que não dizer. Tivemos vários episódios no decorrer deste ano que retratam muito bem a intolerância e a violência política em tempos de pleito eleitoral. Veja então que serve como repertório para legitimar uma argumentação que fala sobre a fragilização crescente do processo democrático brasileiro. Vale lembrar aqui, caro aluno, que não é uma posição que nós estamos assumindo. É apenas uma discussão que a gente levanta com o objetivo de armar você, arquitetar você, te dar arcabouço e repertório para discutir no momento certo na hora de escrever uma redação que pode abordar essa temática. Portanto, se você tem alguma posição e alguma contribuição para fazer nessa discussão toda, deixe nos comentários, eu vou ler com o maior carinho, com a maior atenção possível e você assim contribuir cada vez mais para enriquecer esse debate tão necessário também. Calma, não vai embora ainda que nós temos o extra da semana do Top 5. E esse episódio traz um caso trágico, porém curioso. Vocês estão vendo esse vídeo aí, vocês se conhecem? Ele viralizou um tempo atrás nas redes sociais, lá pelo mês de maio, e retrata justamente o momento em que o jovem Ângelo Marcos Nogueira é perseguido por um carro branco e atropelado. Quem dirigia esse carro branco era o padre Gustavo Trindade dos Santos, que depois de atropelar a vítima, acabou fugindo, né? O que aconteceu? Por que ele fez esse ato? Por que ele atropelou esse jovem? Segundo o padre, Ângelo teria furtado alguns objetos da igreja e fugido, e por isso mesmo ele avançou com o carro e atingiu o jovem meliante com esse veículo. Só que na sequência o que aconteceu? O padre fugiu, vazou, né? E recentemente esse jovem veio a óbito. E de acordo com laudos médicos, o óbito de Ângelo veio em decorrência dos traumas sofridos nesse acidente. Ou seja, a situação do padre agora é mais grave ainda. Rapaz, o mundo tá cada vez mais louco mesmo, né? E aí, o que você acha desse episódio, assim como tantos outros que a gente citou? Deixa nos comentários, enriqueça a nossa discussão, traga mais informação para que a gente possa também fazer um trabalho de excelente qualidade informando vocês no dia a dia em relação ao repertório que pode agregar informação à sua redação. Não se esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, estamos também no Telegram, distribuindo informação de qualidade para que você possa ir cada vez melhor na construção textual. Valeu, gente linda, bons estudos, até a próxima semana!